A gente se depara com notícias tristes todos os dias, seja ela no Instagram, Facebook ou em algum site, ou quando simplesmente liga a televisão. Elas estão por todo lado e é basicamente inevitável. Na verdade, é até melhor que seja. Geralmente a gente chega numa fase da vida, principalmente depois dos 18, desejando muito voltar a ser criança. Eu acho que isso está muito ligado a como a gente vive o mundo hoje em dia. Porque quando a gente é criança, a gente não precisa ter medo, e se você tiver medo, vai ter alguém que possa te defender, te amparar. Notícias ruins não vão te atingir, porque você é inocente demais para perceber que o mundo está completamente virado de cabeça para baixo. A sua única responsabilidade, na verdade, é só seguir as ordens dos seus pais. E uma vez que você segue ela, você está livre para poder fazer o que quiser, porque todo o resto não importa. Eu queria muito que a gente pudesse viver assim depois de adulto, mas infelizmente a gente não pode. E quando eu entro no assunto de maturidade, eu percebo que a gente precisa entender várias coisas sobre a nossa vida. E eu não tô falando porque a gente precisa ter boletos pagos ou porque precisa colocar dinheiro em casa. Eu tô falando mais de responsabilidade social, que é o que eu sinto que a gente tem perdido muito com o tempo. Se você pegar o seu celular agora, provavelmente você vai ver uma enxurrada de notícias ruins, só que nenhuma delas vai te chocar. Você vai ver uma criança que foi baleada porque teve um tiro de bala perdida. Você vai ver uma mulher que foi esfaqueada ou espancada até a morte. Você vai ver alguém da sigla LGBTQIA+, que foi espancado até a morte também, porque isso acontece todos os dias, mas a gente nem se choca mais. O que é uma coisa muito ruim, porque é como se a gente estivesse vivendo na base de um mundo horrível. E eu sei que o mundo tá horrível, mas a partir do momento em que a gente decide que isso não impressiona mais, é como se a gente estivesse sendo indiferente a tudo que está acontecendo. E entrando ainda mais a fundo nesse lance da maturidade, eu percebo que a gente tem duas escolhas depois que passa dos 18. Ou você decide viver, ou você decide só existir. E sinceramente, para mim, tem uma grande diferença entre esses dois, porque quando você existe, para você tudo que acontece em volta é indiferente. Mas quando você vive, tudo ao seu redor vai fazer uma diferença. Você vai se importar. A gente realmente tem algumas escolhas a ser feita, e essas escolhas vão definir muito sobre o nosso caráter pessoal. Eu sinto que a gente precisa escolher ou entre viver numa bolha, onde somos privilegiados o suficiente para que nada nos atinja, ou a gente decide realmente se importar. Quando a gente vê um posicionamento político do nosso presidente, que na verdade não é meu, falando sobre coisas inacreditáveis, que é o que ele mais fala, a gente precisa continuar impressionado. A gente não tem que se acostumar com isso só porque tá todo mundo se acostumando. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu senti que todas as vezes que eu abro meu Facebook tem sempre notícias horríveis lá. E as pessoas estão tipo, ok, aconteceu isso, vida que segue. A gente precisa se chocar mais, a gente precisa voltar a ficar completamente perplexo com tudo que está acontecendo. Nós não vamos se acostumar com o mal. A gente não quer, a gente não pode e a gente não vai aceitar.